Oi, meu povo, gente boa. Veja bem, Lula fez um bom governo até este momento, com um crescimento bem acima da previsão dos especialistas do mercado, com queda inclusive do desemprego, fazendo com que o ex-presidente do Banco Central estava até preocupado que, eventualmente, a queda no desemprego poderia ocasionar em um aumento nos salários, né? O que é trágico para o sistema e para a elite a qual ele representa. Então a gente teve aqui agora, neste momento final de ano, uma tentativa de golpe. Campos Neto, representante unicamente do mercado, que entregou o Banco Central para os bancos que vivem da especulação e da exploração. Neste momento final, ele tentou afundar o Brasil especulando. Eu acho assim impressionante que não exista meios de fazer com que o presidente do Banco Central não haja de forma tão irresponsável. Galípolo, no primeiro dia do seu mandato, sofreu especulações e tentativas de derrocada. O objetivo final é tornar o governo Lula insustentável nesses 2 últimos anos, de modo que ele não possa pensar numa reeleição. É um mercado não satisfeito por operacionalizar o Banco Central em benefício próprio, querendo ter no Brasil um outro Bolsonaro que, como a exemplo do outro que é inelegível e futuro presidiário, entregue tudo para eles. Então existe uma ação coordenada no sentido de tornar o Brasil inviável, inviabilizando o governo. Não interessa se o Brasil vai quebrar, se a fome vai voltar, se vai aumentar o desemprego. A eles só interessa que um governo humanista, democrata, não se eleja em 2026. E para atingir esse objetivo, eles farão qualquer coisa. Já fizeram no passado. Veja o que a Lava Jato fez com o Brasil. Tudo para tirar a esquerda do poder, convenhamos, eu coloco entre parênteses, porque a esquerda, de fato, não é a esquerda. Calma aí, você tem que entender isso é fundamental que você entenda. A esquerda não é a esquerda. O governo Lula não é um governo de esquerda. É um governo de coalizão. Sempre foi. O vice do Lula, nos primeiros mandatos, era o José Alencar, do PL. A base de apoio do Lula, nos primeiros mandatos, era PL, PP, do Ciro Nogueira, do Paulo Maluf, de Bolsonaro. PP, do Barros, aqui de Curitiba. PP, partido mais citado em casos de corrupção, com maior número de integrantes presos. A base de apoio do governo Lula nos primeiros mandatos foi o PL, o segundo partido mais ladrão, que teve inclusive Valdemar da Costa Neto, dono do partido, preso por corrupção, que é o partido do Bolsonaro hoje. Então pense, como que você vai governar um país com esta matéria-prima tão escabrosa, horrorosa, corrupta, suja? Como? Como se governar um país se você depende do Congresso? Antes de eu continuar essa reflexão, eu vou pedir a você que, por gentileza, ajude meu canal. Este ano é o nosso ano. Este ano a gente tem que crescer aqui. Porque isso que eu vos trago como reflexão não é muito, não se vê muito por aí. A gente percebe muito sensacionalismo, porque sensacionalismo engaja. Reflexões puras e simples não têm o mesmo poder de prender a atenção quanto uma manchete do tipo: agora a casa caiu. E a casa não caiu, porque a casa que está caindo é a nossa. Então, houve uma sucessão de falhas na comunicação da esquerda, e muitos dos nossos amigos se tornaram inimigos quando se colocam como os críticos da cadeira de balanço, cujo movimento é quase o movimento uma vaquinha de presépio, que não agregam nada, só criticam. Então existe aqui a intenção de levar pensamento crítico, despertar nas pessoas a visão sistêmica de todo o processo político, de como as coisas funcionam. Então, por favor, apoie meu canal. Enquanto eu não conseguir chegar nos 30 mil no YouTube, eu não posso usar algumas ferramentas, como Seja Membro, por exemplo. E eu também não tenho visualização suficiente para conseguir monetizar. Então eu sou uma pessoa que trabalho há 5 anos sem nenhuma monetização. Eu vejo canais grandes pedindo ajuda Pix.
Então você não precisa ajudar canais grandes. Canais grandes já ganham, já tem patrocínio, já tem estúdio profissional, já tem muitas ferramentas de monetização. Eu não ganho nada das redes sociais, só boicote. Então eu conto unicamente com o apoio do meu público através dessa chavinha aqui. Se você não usa essa ferramenta Pix, entre em contato comigo no Facebook através do Messenger, ou no Instagram através do Direct, ou no TikTok através da Inbox. Entre em contato comigo, que eu te passo informações para que você possa ser um apoiador, porque eu preciso desse apoio. E para fazer esse trabalho eu tenho que abrir mão de outras coisas que garantem o meu sustento, entende? E eu quero aqui fazer com você uma reflexão a respeito do que a esquerda precisa para evitar que eles nos destruam. Porque o objetivo principal da direita é este: destruir a esquerda. Nenhum outro. As duas únicas coisas que podem constranger esse Congresso a apoiar o governo ou a apoiar medidas que sejam favoráveis ao povo, à população, as duas únicas coisas são dinheiro, emendas em troca de voto, ou mobilização popular. Mobilização popular a gente não tem. Qual foi o dia em que a esquerda se uniu, os eleitores do Lula se uniram e foram para as ruas exigir que o Congresso pare de chantagear o governo em troca de benesses? Quando foi que os eleitores do Lula foram para as ruas exigir que Campos Neto pare de operacionalizar o Banco Central para beneficiar a especulação contra o desenvolvimento? Quando foi? Então fica difícil governar o país, né? Quando pessoas da área progressista, como Ciro Gomes, como Roberto Requião, como tantos outros grandes nomes da política nacional, deste olhar progressista, se mobilizam contra o governo, capitalizando em cima da dificuldade do governo. Existem algumas pessoas que nos envergonham, e o Ciro Gomes é uma delas. O Requião, que eu tinha por ele uma grande admiração, também tem sido uma grande decepção. Esses grandes nomes dentro da esquerda, eles se voltaram contra o governo Lula, que não é um governo de esquerda, mas é o único governo possível que poderia ser um governo de esquerda se a esquerda o apoiasse neste momento, tendo em vista que o governo só é um governo de coalizão porque não tem maioria. Você entende que o Lula não faz um governo de coalizão porque quer? Você percebe que dentro deste ninho, deste balaio de serpentes, é o que se pode fazer? Alguém que está sequestrado pelo mercado, chantageado pelo Congresso, ameaçado pelo poder econômico, constrangido por forças armadas e abandonado por sua base. Recordo que aqui em Curitiba nós perdemos a prefeitura pro bolsonarista que foi eleito, que está dando continuidade ao projeto do Rafael Greca, que é desmatar a cidade. A cidade Curitiba é uma cidade arborizada, famosa pelos parques, pelos bosques. Tem um parque linear ali na Arthur Bernardes, que eles vão derrubar as árvores todas para construir um terminal, para mudar o zoneamento, para permitir que a exploração imobiliária construa prédios na região. É tudo lobby, é tudo negócio, e as árvores que se danem. Nós tínhamos a possibilidade de derrotar este candidato das elites se a esquerda curitibana tivesse apoiado o Goura, do PDT, que estava em uma coalizão com o PT, com o PV. Havia uma coalizão, porque se sabe que em Curitiba a esquerda não ganha. Então havia um candidato da esquerda em uma coalizão com PT, PDT, PSB e outros partidos da direita moderada para tentar uma candidatura de coalizão, que é a única coisa possível no Brasil, para evitar que a extrema-direita novamente fosse eleita. E a esquerda de Curitiba não apoiou. Renato Freitas ficou quietinho. Só com aquele papo, né? Briga pra cá, briga pra lá. Mas na hora de apoiar a esquerda aqui em Curitiba, não apoiou.
Então a esquerda não apoia o Lula. Vocês têm alguma outra opção melhor? Sim, porque não apoiar o Lula, levando em conta que o governo do Lula não é um governo propriamente de esquerda, em função daquilo que eu já disse, em razão da falta de congressistas de esquerda. Nós temos pouco mais de 100 deputados de esquerda no Congresso. Como que você vai governar com 100 e poucos deputados? Você precisa da direita. E como que você consegue apoio da direita? Dando ministérios, emendas parlamentares, dinheiro, apoio nas prefeituras. Então, o jogo político é este. É preciso olhar com os olhos de quem percebe a realidade e a conjuntura. Se nós queremos um governo de esquerda, precisamos eleger candidatos da esquerda. Enquanto nós não tivermos maioria na esquerda para fazermos um governo, o governo que queremos, nós precisamos contar com Ciro, com o Roberto Requião e com todos os outros grandes representantes da esquerda que se bandearam para o outro lado. Quando nós mais precisamos destes nomes da esquerda, eles nos abandonam e nos acusam daquilo que o bolsonarismo nos acusa. São inimigos. Porque o ato de se voltar contra o governo, que é o governo mais humano possível neste momento, é a mesma coisa que fortalecer o movimento de extrema-direita, que tem por objetivo principal destruir, acabar com a esquerda, acabando com a força do povo.